E aí galera, beleza? Professor Sérgio aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Tudo certinho com vocês? Então, show de bola. Bom, dessa vez a gente vai resolver uma questão bem bacana, uma questão do ITER, que é uma questão que tem a ver com velocidade relativa. Então vou dar uma lida aqui na questão, depois eu explico direitinho. Então, um barco leva 10 horas para subir e 4 horas para descer o mesmo trecho do rio. O mesmo trecho do rio Amazonas, mantendo constante o módulo de sua velocidade em relação à água. Quanto tempo o barco leva para descer esse trecho com os motores desligados? Então tem uns itens aí, né? Então vamos lá, os itens estão nesse formato aí, hora, minuto. Então vamos lá, fazer uma análise aqui. Bom, então a gente tem um rio, coloquei uma figurinha aqui, né? Desenho. Então a gente tem o rio e na primeira situação o barco ele está subindo o rio. Então o que é que isso significa? A gente pode dizer que ele está indo contra a correnteza. Então no desenho aqui eu coloquei a correnteza com essa setinha azul. A correnteza, né, eu representei por um VC. Tá, a correnteza está indo para a direita. Como o barco está subindo, então o barquinho vai estar indo para a esquerda, certo? E eu coloquei um carinha aqui do lado de fora do rio, ele está parado ali na margem. Ele tá vendo o barco passar aí no rio. E na volta, o barquinho ele vai estar descendo o rio, ou seja, ele vai estar a favor da correnteza. Então, primeira coisa, o que é que seria, no caso, a velocidade, cada velocidade aí, né? Você vai ter a velocidade da correnteza, que é constante, a velocidade da água, né? Que é constante, a velocidade da água em relação à margem. A gente vai ter a velocidade relativa, que é a velocidade que eu costumo dizer o seguinte, ó. Essas questões do barquinho, a velocidade relativa do barco seria a velocidade que o barco tem por causa do motor dele. Então, é o quão, digamos assim, se o motor for muito potente, ele consegue imprimir uma maior velocidade no barco, né? E se ele tiver uma potência menor, a velocidade vai ser menor. Então, a velocidade do barco, por causa do motor, vai ser a velocidade do barco, a velocidade relativa do barco. Então, você pode fazer essa associação, né? A velocidade relativa do barco vai ser aquela velocidade que ele tem por causa do motor. Então, vai ter também a velocidade resultante. Velocidade resultante, você pode pensar o seguinte, ó, a velocidade com que um carinha, uma pessoa, né, que está vendo ali na margem do rio, que está parada. Então, imagine essa pessoa aqui, ela está parada na margem do rio, está vendo o barco passar na frente dela. Então, essa velocidade com que essa pessoa vê vai ser a velocidade resultante. Então, na ida, ele vai ver a velocidade do barco menor, né? O barco vai estar mais lento, porque ele vai estar contra a correnteza. Então, a correnteza vai estar atrapalhando, né, ele. Então, ele vai estar contra a correnteza, ó, então vai estar mais lento. Está indo contra a correnteza. Na volta, o barco vai estar a favor da correnteza. Então, para quem está ali fora no rio, o carinha ali, ó, ele vai ver mais rápido, porque a correnteza vai estar ajudando o barco, certo? E na questão, o que é que pede, ó? Na questão pede o seguinte: quanto tempo o barco leva para descer esse trecho com os motores desligados? Então, considerando que o motor do barco está desligado, então o que é que vai acontecer? Qual vai ser a velocidade relativa do barco? Bom, a velocidade relativa, né, a velocidade por causa do motor, se o motor estiver desligado, a velocidade relativa vai ser zero. Então, a velocidade resultante, que a pessoa vai estar vendo de fora, né, vai ser simplesmente a velocidade da correnteza, a velocidade do barco, né? Então, para quem está vendo de fora, o barco vai estar indo junto com a correnteza. Então, a velocidade resultante vai ser a própria velocidade da correnteza. Então, eu vou anotar isso aqui, ó. A velocidade resultante nesse caso aí, ó, a velocidade resultante vai ser igual à velocidade da correnteza. A velocidade que a pessoa observa o barco passar vai ser igual à velocidade da correnteza, que vai ser igual. Bom, como é que ela vai medir essa velocidade? A velocidade, como é constante,
Ele mede distância sobre o tempo. ΔS sobre ΔT, né? Que nesse caso o ΔS é a distância. Então vai ser a distância sobre o tempo. Como é o tempo quando o barco está com o motor desligado, ou seja, a velocidade relativa é zero, eu vou chamar de ΔT0. Então ele quer saber quanto vale esse ΔT0. Então ΔT0 vai ser igual a distância dividido pela velocidade da correnteza. Então eu quero saber quanto é que vale esse ΔT0, ó, que é a distância do trecho, né, do rio, dividido pela velocidade da correnteza. Então, eu vou resolver a questão já tendo em mente isso aqui, ó, que eu quero descobrir uma relação entre a distância e a velocidade da correnteza, certo? Então, ΔT0, que é o que eu quero saber, é D sobre VC. Então, vamos lá. Ó. No primeiro caso, que o barco está subindo o rio, ele vai ter uma velocidade resultante, né? Que eu vou chamar de velocidade resultante 1, quando o barco está contra a correnteza. Então, se o barco está contra a correnteza e a velocidade resultante, a velocidade que o carinha lá fora na margem está vendo, essa velocidade resultante vai ser menor, né? Porque a correnteza vai estar atrapalhando, então vai ser a velocidade por causa do motor, né, que eu chamo de velocidade relativa, menos a velocidade da correnteza, porque a correnteza vai estar atrapalhando. Então, como é que ele mede essa velocidade? Bom, ele vai medir simplesmente a velocidade resultante, que ele pode medir, né? No caso A1, vai ser a distância, que é a distância dos trechos, que eu chamei de D, dividido pelo tempo que ele leva para subir, que é 10 horas, né? No caso, 10 horas. Então, eu vou colocar aqui, ó, D sobre 10, que é a velocidade resultante 1, vai ser igual à velocidade relativa menos a velocidade da correnteza. E isso eu vou chamar de equação 1. Então, quando eu quero guardar uma equação, anotar, eu posso colocar esse símbolo aqui, ó, um i entre parênteses, para dizer que é a equação 1. Certo? Então, essa vai ser a equação 1. Bom, e no segundo caso, que o barco está a favor da correnteza. Então, eu vou ter que a velocidade resultante, que eu vou chamar de 2, que é quando o barco está descendo o rio. Ora, velocidade resultante, né, a velocidade que o carinha que está parado lá fora vê, ele vai ver o barco mais rápido, porque ele vai ter a velocidade por causa do motor, né, mais a velocidade da correnteza. A correnteza vai estar empurrando ele mais ainda. Então, a velocidade resultante 2, que é quando está descendo, vai ser a velocidade relativa mais a velocidade da correnteza. Como é que ele calcula isso? Velocidade constante, né? A gente calcula como sendo distância sobre o tempo. Então, a velocidade resultante 2 vai ser igual à distância, que é a mesma, porque o trecho é o mesmo, dividido pelo tempo de descida, que é 4. Então, montando a equação, fica D sobre 4 vai ser igual a velocidade relativa mais a velocidade da correnteza. Então, essa equação seria a equação 2. Então, vou guardar aqui a equação 2. Bom, agora note o seguinte. A gente quer saber essa relação entre distância e velocidade da correnteza, né? Então, a gente não precisa saber a velocidade relativa, ou seja, a velocidade lá do barco por causa do motor, né? Essa velocidade relativa aí. Como é que eu faço para me livrar dessa velocidade relativa? Ora, aqui, ó, eu tenho velocidade relativa na primeira equação e eu tenho velocidade relativa na segunda equação. Se eu diminuir, se eu subtrair uma equação da outra, eu vou me livrar dessa velocidade relativa, né? Então, eu posso fazer isso. Se eu pegar a equação 2 e subtrair da equação 1, eu me livro dessa velocidade relativa. Então, fica assim, ó, subtraindo a equação da outra. Bom, a gente pode começar ali pelo lado esquerdo, né? Então, fica assim. Primeiro começa com a 2, ó. D sobre 4. Começando aqui pelo lado esquerdo, não. D sobre 4. Menos a equação 1, né? Então, fica menos D sobre 10. Menos D sobre 10 vai ser igual. Aí, pro lado direito agora. Agora, velocidade relativa. Quer dizer, a gente vai começar pela equação 2, né? Ó, velocidade relativa menos velocidade relativa, que dá 0. Uma coisa menos ela mesma, 0, né? E aqui vai ficar o seguinte, ó. Então, aqui tem que prestar um pouquinho de atenção, ó.
para ter que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque vai ficar mais VC, né? Então fica VC menos, porque a equação 2 menos A1, né? Menos. E aqui na equação tem menos VC. Então fica menos VC. Dá igual a 2 VC. Então fica mais 2 VC. Certo? Então, ajustando esse lado esquerdo da equação, como é que a gente junta essas frações aí? Bom, tira o MMC, né? Denominador, que é 40. Aí depois divide embaixo, multiplica em cima, né? 40 por 4 é 10 vezes D, dá igual a 10D. 40 por 10 é 4 vezes D é 4D, só que tem um sinal de menos ali, né? Então fica 4D, menos 4D. E do lado direito, 2VC. Então a gente tem que 6D sobre 40 vai ser igual a 2VC, velocidade da correnteza, né? Bom, aqui, lembrando que eu quero saber quanto é que vale D sobre VC, que é o tempo que eu quero, né? Então, é só eu isolar esse termo, né? D sobre VC. Então, para isso, eu levo 40 multiplicando e o VC dividindo. Então, fica assim, ó. 6D sobre VC é igual a 2 vezes 40. E eu tenho que D sobre VC, aí eu levo 6 dividindo, fica 2 vezes 40 sobre 6. E simplificando, eu vou ter o seguinte, ó, D sobre VC, que é o que eu quero, que é justamente o meu delta T0, o tempo que o barco leva para percorrer esse trecho com o motor desligado, né? Isso aqui vai ser igual a 40 sobre 3. E a unidade é hora, porque vai ser a mesma unidade dos tempos de subida e descida. Bom, isso aqui já é a resposta em horas. Já é a resposta em horas. Já está correto aqui, mas a questão que é no formato hora-minuto. Certo? Então, se você já sabe como é que faz isso, né, para transformar uma fração de hora no formato hora-minuto, você já pode pular para o final do vídeo para obter a resposta. Aqui eu vou dar um macete, uma dica para fazer isso, né, transformar a fração de hora no formato hora-minuto. Então, eu vou pegar só um exemplo aqui, ó, para mostrar. Por exemplo, se eu tiver 59 sobre 4 horas e que quiser transformar isso no formato hora-minuto. Bom, aqui uma dicasinha, ó, basta fazer a divisão normal aqui, ó, 59 por 4, e você pegar o quociente e o resultado. O quociente e o resto. O quociente é o resultado da divisão. O resto é o que sobra, né? Então você faz essa divisão normal, ó. 59 por 4, aqui dá 1, aqui é 4, né? Sobra 1, desce o 19, aqui ficaria 4, vezes 4, 16, sobra 3. Bom, então o quociente é 14 e o resto é 3. Então 59 sobre 4 horas seria igual a 14 horas, que é a parte inteira, mais a parte da fração ali, né? Seria 3, só que está dividido por 4, né? Então fica 3 sobre 4 de hora. Então, seria 14 horas mais 3 quartos de hora. Então, para transformar essa fração em minutos, 3 quartos, né, em minutos, ficaria assim, ó, 3 quartos de hora. Para transformar em minuto, multiplica por 60. Então, fica 60 vezes 3 sobre 4, que dá 60 por 4, dá 15. 15 vezes 3 dá 45. Então, daria 45 minutos. Então, 3 quartos de horas é 45 minutos, né? Então, 59 sobre 4 horas dá igual a 14 horas e 45 minutos. Então, esse aqui é só um exemplo para ilustrar como é que faz essa operação, né? Transformar uma fração de horas para formato hora-minuto. Então, pegando o resultado original, né? 40 sobre 3 horas, eu vou fazer aqui já de cabeça, ficaria assim, ó. Delta T0 vai ser igual. 40 sobre 3, né? Horas, isso aqui é igual. Bom, fazendo essa divisão aí, ó, fica o seguinte. O número mais próximo de 40, que é menor, né? E divide por 3, porque 40 não dá para dividir por 3, né? Seria o 39. Aí ficaria 39 por 3, que é 13. Então ficaria 13 horas. E o resto seria qual? Bom, o resto
40 para 39, fica resto 1, né? Então, mais 1 e sobre 3, né? Sobre 3. Então, 40 sobre 3 é a mesma coisa que 13 horas mais 1/3 de hora. Então, delta T0 é igual a 13 horas e 1/3 de hora. Para transformar em minuto, multiplica por 60. Então, fica 60 vezes 1 sobre 3, que é igual a 20. Então, fica 13 horas e 20 minutos. Então, essa é a resposta. 13 horas e 20 minutos. Então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.